Olá, hoje a gente dá início a uma série de vídeos sobre saúde mental e bem-estar aqui no Portal Calunga. E eu quero abrir essa série trazendo algumas das questões que mais chegam para mim, não só nos atendimentos que faço com pacientes em terapia, mas também nas mensagens que recebo todos os dias aqui nas redes sociais. Porque o que eu escuto dentro do consultório e o que eu leio nos comentários, no fundo, quase sempre é a mesma dor, só revestida de um jeito diferente. E é por isso que eu quero trazer essas perguntas para este espaço, para que a gente consiga alcançar o maior número possível de pessoas e levar algum tipo de ajuda real para quem está do outro lado da tela. Eu queria começar com uma coisa que muita gente já me contou em consulta, em mensagem, num comentário nas redes sociais. A pergunta é: doutor, por que do nada meu coração começa a disparar, eu tenho a sensação de estar perdendo o controle completamente, e quando faço os exames, não tem nada de errado comigo? Essa dúvida dói. E eu sei que dói, porque eu já ouvi isso de gente que se sentia sozinha justamente no momento em que mais precisava de apoio e de ser ouvida com seriedade. Então hoje eu quero conversar sobre isso com você, não só como médico, mas também como psicólogo transpessoal e alguém que começou a sua jornada por autoconhecimento e espiritualidade há mais de 30 anos. Vem comigo. Quando tenho uma crise de ansiedade, o que está acontecendo comigo de verdade? Essa é a pergunta. Bom, quando você tem uma crise de ansiedade, seu corpo entra em estado de alerta, como se estivesse fugindo de uma perseguição de um leão, de um tigre. É um modo de luta ou fuga, ao extremo. O coração acelera, a respiração fica curta, vem aquela sensação de algo terrível vai acontecer. Esse é um mecanismo antigo, que existe desde sempre para te proteger de um ataque, de uma queda, de um perigo iminente que ameaça a sua vida. Só que quando esse mecanismo dispara por um problema emocional, por uma lembrança que voltou sem avisar, por uma mensagem que não foi respondida, o alarme se ativa do mesmo jeito, mesmo sem nenhum perigo real ali na sua frente. E aí eu preciso te dizer uma coisa importante: você não está exagerando. Seu corpo está reagindo como pode a uma dor que é real. Só que essa dor não é física, ela é emocional, ela é existencial. E surge uma pergunta: por que eu desenvolvo essa resposta e o meu vizinho que está passando pela mesma situação não desenvolve a mesma coisa? Por que isso acontece? Duas pessoas vivem exatamente a mesma situação. Um casal, por exemplo. Uma mulher tem uma crise de ansiedade em relação ao que está acontecendo, enquanto o marido não tem, ou vice-versa. Por que umas pessoas têm e outras não têm? Essa pergunta é o coração de tudo. E eu respondo com todo respeito ao que a ciência me ensinou, mas eu gostaria de abrir mais um cômodo nesta casa. Porque, para mim, o corpo é nosso templo sagrado e quando ele grita, ele está querendo chamar a atenção para algo que a alma dessa pessoa tenta ignorar ou reprimir. Coisas que ela ainda não consegue digerir, não consegue lidar. E para o cérebro, quando você lembra de uma situação que acessa essa dor ou esse medo, ele interpreta como se aquela situação estivesse acontecendo naquele momento. Ele não sabe a diferença, reage como se fosse real. E por isso, toda a sintomatologia que aparece em você está relacionada às substâncias químicas que são liberadas no seu corpo durante esse processo. E se isso se prolonga por anos, por décadas, com certeza vai trazer consequências, como doenças crônicas, hipertensão arterial, diabetes, entre outras. As pessoas não são iguais. Elas trazem consigo traumas e processos psíquicos da própria jornada. Acredite ou não, isso pode explicar porque gêmeos univitelínicos com a mesma carga genética, o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma criação, respondem de forma totalmente diferente às mesmas situações às quais ambos são submetidos. Nós trazemos conosco todo um conteúdo de percepção, e é isso que muda, a percepção é diferente. Como você lida com uma situação tem a ver com como você transcende ou não aquela situação, como você a ressignifica. E é aí que está o grande segredo, entender por que você está dando uma importância demasiada para aquele fato, como se ele ameaçasse a sua própria existência, enquanto outra pessoa pode simplesmente ressignificar. Ficar triste, sim, mas ressignificar e passar por essa mesma situação de uma forma mais tranquila, menos desesperada. Isso muda completamente o jeito de lidar com a ansiedade, né?
Porque a gente só quer que ela pare e ponto final. Muda tudo e eu preciso ser cuidadoso aqui com o que você está ouvindo. Você que está em crise ou em pânico tem que seguir as orientações médicas. Não pode parar a medicação por conta própria. Seria leviano da minha parte sugerir isso. Mas além do tratamento, você também precisa de ajuda, de um terapeuta, de alguém para conversar, de alguém que te acompanhe nos seus processos, principalmente no processo de autoconhecimento. Porque a pergunta não é apenas como eu faço isso parar. A pergunta é o que esse alarme está tentando me mostrar. Às vezes é um limite que você não está colocando. Às vezes é uma dor antiga que já tentou se resolver antes e voltou, pedindo um jeito mais alto para ser ouvido. Quando a gente entende isso, a ansiedade para de ser só a vilã da história. Ela se torna uma mensageira, chata, inconveniente, mas uma mensageira que está te dizendo: olha mais para você. Olhe que situação de vida você se encontra e não quer mais estar. Que passo você precisa tomar e não tem coragem ou não quer encarar? Porque aí está a fonte de todo o problema. E isso precisa de acompanhamento, de alguém que te apoie, que te ouça e que te ajude a encontrar esse caminho para a paz, para a tranquilidade, para a felicidade, para a plenitude. E na prática, o que eu faço com isso? Como eu escuto esse grito do corpo sem me afogar nele? Primeiro, pare de tratar a crise como um defeito que precisa ser calado. Ela é informação, é um chamado da sua alma para você olhar para dentro. Segundo, observe com gentileza, sem se cobrar, em que momentos ela aparece mais forte. Quase nunca é por acaso. Geralmente tem um fio que conecta tudo. Medo de abandono, medo de não ser suficiente, medo de perder o controle. E o terceiro passo é o que mais transforma. Na minha experiência, entenda que você não está sendo castigado. Você está sendo convidado a crescer. A alma que carrega uma ansiedade forte nesta vida não é uma alma com defeito, é uma alma em movimento. E só de soltar essa culpa, porque isso acontece comigo, você já tira de cima de você um peso enorme. Porque essa culpa, sinceramente, talvez seja o segundo maior combustível de ansiedade logo depois do próprio medo. Então fica esse convite para hoje. Na próxima vez que o seu corpo gritar, antes de só tentar calar a boca dele, pergunte com carinho: o que ainda não processei? Porque a resposta não está apenas na sua mente. A resposta está na sua alma e merece ser escutada com profundidade. Se você não faz terapia, procure um terapeuta. É importante o apoio de alguém no processo de autoconhecimento e do despertar para uma vida melhor, para uma vida plena. Que mochila você gostaria de soltar? Que caminho, que sonho você gostaria de seguir? Que trilha, que montanha você gostaria de subir? E eu não estou falando de busca por alguém que vai te completar, porque isto é uma ilusão. Ninguém te completa. Estou falando do caminho de volta para casa, de volta para o templo que é o seu coração. Se isso tocou você de algum jeito, curta, se inscreva no canal, envie esse vídeo para alguém ansioso, para alguém que sofre de ansiedade e precisa de ajuda. A gente vai continuar essa conversa sempre com verdade, porque autoconhecimento que transforma começa exatamente aqui, no encontro entre o que o seu corpo sente e o que sua alma já sabe. Beijo no coração.